Olá pessoal, meu nome é Guilherme Guê e sou sócio-diretor da Mastercall. Estamos aqui para apresentar a visão geral da metodologia Balance Scorecard, o tão falado BSC. O curioso é que observamos que as organizações e profissionais, de modo geral, ainda não conhecem essa ferramenta de forma adequada. Mas antes de falar do BSC, vamos dar um passo atrás e entender um conceito muito importante e que está diretamente relacionado ao Balance Scorecard, a estratégia. O slide 1, que vocês estão vendo agora, apresenta o conceito do que é estratégia na visão daquele que é provavelmente o principal especialista no assunto, o professor da Harvard Business School, Michael Porter. Segundo Porter, estratégia é um posicionamento único e de geração de valor da empresa, exatamente como fez a Gol, que revolucionou o mercado de aviação comercial a partir da sua criação em 2001. Outra definição interessante de estratégia vem do próprio Wikipedia, que define o conceito como estratégia é um caminho ou plano de ação formulado para se alcançar um objetivo específico. Bem, pessoal, se a estratégia é o caminho, então o Balance Scorecard é, sem dúvida, uma poderosa ferramenta para viabilizar esse caminho. Mas qual é o passo a passo da metodologia? Quais são os componentes do BSC, que nada mais é do que uma ferramenta de gestão da estratégia? O slide que vocês estão vendo apresenta o que tradicionalmente chamamos de pré-requisitos do BSC, o conceito de missão, que é a razão da existência de determinada organização. Aqui ilustramos com um exemplo real de uma empresa do ramo de manufatura. O conceito de visão de futuro, que é o estado futuro que a organização quer alcançar no médio e longo prazo. Aqui mais um exemplo real de visão de futuro de uma empresa de logística. Finalmente, o conceito de valores, que são fundamentos que a organização julga ser muito importantes. Aqui vemos mais um exemplo real, desta vez de uma organização pública. Ok, pessoal, até aqui apresentamos apenas os pré-requisitos do BSC: missão, visão de futuro e valores. Avançando um pouco mais, passamos para o primeiro componente do Balance Scorecard, o mapa estratégico. Vamos utilizar um exemplo simplificado para facilitar a explicação. O mapa estratégico é composto da visão de futuro, como, por exemplo, ser referência no seu setor de atuação pelos próximos 3 anos, e no caso de empresas privadas, das perspectivas ou dimensões financeira, de mercado, de processos internos e de aprendizado e crescimento. No caso de organizações públicas ou do terceiro setor, normalmente mantemos as perspectivas da parte de baixo do mapa, as perspectivas de aprendizado e crescimento e de processos internos. Em seguida, deslocamos a perspectiva financeira para a direita do mapa, então alteramos a chamada perspectiva de mercado no setor privado para a perspectiva da sociedade. Finalmente, acrescentamos na parte superior do mapa a perspectiva de cumprimento da missão organizacional, razão última de existência da organização. Podemos ficar, então, no caso de organizações públicas ou do terceiro setor, com 5 perspectivas, conforme apresentado nesse slide. O próximo componente do BSC são os objetivos estratégicos, que representam os desafios organizacionais que devem ser alcançados para se atingir, em última instância, a visão de futuro. Os objetivos estratégicos permeiam todas as perspectivas do mapa, e voltando para as organizações privadas, vemos desde a perspectiva financeira, passando pela de mercado, perspectiva de processos internos e, finalmente, a perspectiva de aprendizado e crescimento. Reparem que aparecem relações de causa e efeito entre os objetivos. Por exemplo, o objetivo de intensificar o relacionamento com os clientes impacta diretamente o objetivo de aumento de market share. Muito bem, vimos então o primeiro componente do Balance Scorecard, a figura do mapa estratégico. O segundo componente são chamados indicadores estratégicos. Esse componente é muito importante, pois, como dizia Lord Kelvin, não podemos gerenciar aquilo que não somos capazes de medir. No nosso exemplo simplificado, podemos utilizar para o objetivo de aumento de market share, por exemplo, um indicador estratégico de participação da empresa no mercado em termos de faturamento. O terceiro componente do BSC são as metas plurianuais, que representam os resultados que se quer obter em cada indicador estratégico. No nosso mapa simplificado, vamos considerar o objetivo da perspectiva de aprendizado e crescimento, otimizar o clima organizacional. Vamos supor
que o indicador associado seja o índice de clima e que desejamos sair da atual participação de 50% para 60% daqui a um ano, 70% daqui a 2 anos e, finalmente, 80% daqui a 3 anos. Estas serão as metas estratégicas associadas ao objetivo de clima organizacional para os próximos 3 anos. O quarto e último componente do BSC são os projetos estratégicos, que são os esforços organizacionais que serão empreendidos para se alcançar as metas estabelecidas. Mais uma vez, no nosso exemplo simplificado, poderíamos propor um projeto de ambiência corporativa para o objetivo de otimizar o clima organizacional. Com esses 4 componentes, mapa estratégico, indicadores, metas e projetos, concluímos a fase de construção do Balance Scorecard. A fase seguinte, a fase de implementação da metodologia, é ainda mais importante, pois é nela onde as organizações conseguem extrair os maiores benefícios. De forma geral, o intuito é sistematizar as chamadas reuniões de gestão da estratégia, ou RGEs, onde se acelerar cada objetivo do mapa estratégico de acordo com o alcance ou não das metas estabelecidas. As cores tradicionais de mercado utilizadas para isto são verde, que significa meta alcançada ou superada, o amarelo, que indica que as metas não foram alcançadas, mas estão na faixa de tolerância admitida pela organização, e o vermelho, que significa sinais de problemas críticos. Assim, teremos um mapa totalmente aceso, apresentando em quais objetivos a organização está desempenhando bem e aqueles outros onde há problemas a serem tratados. Bom, era isso que queríamos apresentar nesse curso vídeo que vocês assistiram. Evidentemente, o Balance Scorecard e a sua implementação envolvem muito mais aspectos do que podemos apresentar aqui. Por isso, para maiores detalhes e informações, não deixe de entrar em contato conosco ou de consultar o site da Mastercall. Muito obrigado.